Alguns cosméticos antigos marcaram tanto a nossa vida que sempre que lembramos deles e do seu cheirinho é como se fôssemos transportados direto para o passado e conseguimos relembrar de momentos e pessoas especiais como se fosse ontem. Olá, televidentes! Eu sou a Carmen e hoje vamos relembrar os cosméticos que fizeram sucesso antigamente, nos anos 70, 80 e 90. Mas antes de entrar nessa viagem nostálgica com cheirinhos que ficaram lá no passado, já deixa o teu like e se inscreve no canal. Tudo começava na hora do banho, quando você podia usar o sabonete Lux Luxo, Vinólia ou Palmolive. E para quem gostava de economizar, tinha os sabonetes Gessi, Darling, Vale Quanto Pesa e o Esprit, que deixavam um cheirinho de limão e uma sensação refrescante depois do banho. E não dá para esquecer do sabonete Febo, com seu perfume exótico, que não agradava a todos os narizes. Dizem que o preto era bom para dar banho nos cachorros. Eles ficavam bem cheirosos e sem pulgas. Sempre me pergunto se quem fazia isso não estava confundindo o sabonete Febo preto com o Matacura preto, que realmente tem essa função. Também tinha quem comprava sabonete de caixinha, que quase sempre iam parar dentro dos armários para deixar um cheirinho bom nas roupas, e acabavam esquecidos por lá, e só eram encontrados muitos anos depois, quando já estavam vencidos, ou já tinham sido a metade comido pelas traças, ou qualquer tipo de inseto que coma sabonete. O sabonete Francis costumava ser o preferido para colocar dentro do armário, mas também tinha quem gostava do Senador, Alma de Flores ou Seiva de Alfazema. Já para os pequenos tinha o sabonete Fofo, o da Mônica e o do Snoopy deitado na casinha, que você sempre queria, mas não ganhava porque era caro demais para um sabonete na época. E também tinha os sabonetes líquidos, que ainda não eram tão comuns naquele tempo e quase ninguém usava. Na hora de lavar os cabelos, o que não faltava eram opções de shampoo. Tinha para todos os gostos, mas a mulherada gostava mesmo era do shampoo da Colorama de ovo. Ele tinha um cheirinho maravilhoso e deixava os cabelos sedosos. O problema era que quando mudaram para essa embalagem, ele parecia de cristal e se caía no chão se quebrava toda. E adeus shampoo do mês. E como não lembrar do Seda, Darling, Vital Ervas e o Monange, que tinha uma embalagem muito fofa. E no ranking dos mais cheirosos estavam o Juvena e o Aquamarine. O cheirinho durava horas no cabelo depois do banho. E também tinha o Restaurex, que dava de brinde esse brinquedinho que ficou na memória de toda criança dos anos 80. E o Palmolive, que as mães diziam que era shampoo de criança e você só descobria que não era na hora que ia lavar o cabelo e o olho começava a arder. De infantil, os shampoos mais comuns eram os da Turma da Mônica, Snoopy, da Johnson e também tinha os da Avon. Antigamente não era tão comum assim usar condicionador, que também era chamado de creme rinse, mas os mais populares eram o Neutrox e o Iamasterol. E também tinha o coquetel de frutas, que era usado para tratar o cabelo, mas que na verdade todo mundo tinha era vontade de comer. Depois do banho se usava o hidratante Monange. O preferido da maioria das pessoas era o azul. Ele tinha um cheirinho gostoso de neném. Mas também tinha o corpo a corpo e o leite de aveia da Vene. E para hidratar as mãos se usava o Vazenol Mãos e Unhas e o Luvas de Silicone da Avon. Na hora de passar desodorante não tinha nada dessas modernidades de desodorante roll-on, spray seco ou em barra, ou pelo menos não eram tão comuns na época. O mais comum eram os desodorantes de spray líquido, ou de creme mesmo, daqueles que você tinha que meter o dedo dentro do potinho e esfregar no sovaco, e depois ficar com o dedo todo grudado, porque não importava o quanto você lavava a mão, o desodorante não saía de jeito nenhum dos seus dedos. Alguns ainda existem até hoje, como o Avanço ou Tremarchand de spray, ou o Herbíssimo e alguns da Avon em creme, mas quem usa jura que não são a mesma coisa. E também tinha a minâncora, que era tipo o Bombril dos cosméticos, e geralmente era usada como desodorante, mas também podia ser usada para espinhas, machucados, frieira, manchas na pele, mal olhado, e só não curava dor de amor.
Os perfumes tinham para todos os gostos e os mais usados costumavam ser os da Avon, que você comprava das revendedoras que iam levar as revistinhas na sua casa. Quem não lembra de ver o perfume Toque de Amor, o de pêssego, ou as embalagens de perfume cristal na penteadeira da mãe quando era pequeno? Ou lembra dos abraços e do carinho da avó quando sente o cheiro do perfume Charisma? Talvez o cheiro desse perfume não seja tão bom assim, mas as lembranças que ele traz são as melhores possíveis. Do Boticário, os que faziam sucesso eram Tati, Zingara, Verte e Inamorata, que aliás tinham uma embalagem linda. Mas também tinham o Estileto, Limiar e o Opus, que faziam sucesso com os adolescentes da época. Já a Natura ainda não era tão popular assim, mas ninguém esqueceu do cheirinho do perfume Shiraz. Dos perfumes que a gente podia comprar na farmácia, não tem como esquecer do Contoré. E também tinha o Lancaster, Promessa, Rastro e o Seiva de Alfazema, que era o cheirinho oficial das vovós. Mas tinham mamães que gostavam de usar uma gotinha dele na nuca das crianças. Dizem que era bom para espantar os piolhos. Se funcionava, eu já não sei, mas com certeza era bem melhor e menos perigoso do que passar Neocid. Dos cheiros, digamos, mais exóticos, tinham o Tabu e o Almíscar, que era famoso porque usando uma gotinha só, o cheiro durava por uma semana inteira. E não dá para esquecer do Gelate, que também fazia sucesso com os jovens da época. Além do cheiro maravilhoso, ele ficava geladinho onde passava. O preferido da galera era o preto. E também tinha os perfumes que mais pareciam uma obra de arte, que as pessoas acabavam comprando mais pela embalagem do que pelo cheiro, e que todo mundo sonhava em ganhar de presente. Mas na verdade acabavam ganhando um kit do Alma de Flores, que era o presente oficial de aniversário ou Natal das meninas da época. E falando em perfume, não tem como esquecer dos talcos, que eram muito usados naquele tempo. Geralmente eles vinham nas mesmas fragrâncias dos perfumes ou sabonetes e podiam vir nessas embalagens de papel ou de lata. O Cachemire Bouquet e esse talquinho da Avon acabaram ficando na memória das pessoas e são lembrados até hoje. E claro que não dá para esquecer do talco da Turma da Mônica, da Johnson e o Pompom, que faz quem era mamãe na época lembrar de seus filhos bebês sempre que sentem o cheirinho, mesmo que agora eles sejam os marmanjos de mais de 40 anos. E para acabar ou tentar acabar com o chulé dos adolescentes naquele tempo, se usava o pó pelotense ou polvilho antisséptico granado. E quando falamos de maquiagem de antigamente, não tem como não lembrar de produtos icônicos que fizeram sucesso entre a mulherada, como o pó Angel Face ou o pó Encore da Avon, com sua embalagem verde que marcou a infância das meninas dos anos 80 e 90. Sem contar o cheirinho maravilhoso que ele tinha, que é impossível apagar da memória. Também não dá para esquecer dos kits de maquiagem, que podiam ser simples, só com sombras, ou completo, que era o sonho de consumo de toda menina. Nele vinham sombra, blush, batom, tudo o que você precisava para uma maquiagem completa. Entre os batons que faziam sucesso estava o Encore da Avon, que diziam que era tão bom que durava 3 dias na boca. E as cores preferidas da mulherada eram o grapê, cobre, vermelho café, marajoara e melancia. Também tinha o batom verde que ficava vermelho na boca e durava 24 horas, o batom de moranguinho da Avon que tinha um cheiro e um gostinho maravilhoso de morango, e você mais comia do que passava nos lábios. E também o de cerejinha, que não era tão famoso assim. Tinham as amostrinhas de batom, o brilho labial e o gloss com efeito molhado, que quando você passava parecia que tinha acabado de comer frango frito. Os esmaltes que faziam sucesso eram os da Colorama, principalmente nos tons rosa, e os da Resqué. Se escovava os dentes com a pasta de dente Colinos ou Colgate, que vinham em tubos de alumínio. E para os pequenos tinha a creme dental da Mônica e o Tandy, que tinha um gostinho tão bom que a gente mais comia do que usava para escovar os dentes. O enxaguatório bucal era o Anapion ou o Cepacol do Bocão. O
Os homens faziam a barba com o creme de barbear Bozano, Pinho de Campos do Jordão ou a espuma de barbear da Gillette e passavam a loção pós-barba da Bozano ou de Pinho. A limpeza de pele era feita com leite de rosas ou leite de colônia e se usava creme hidratante para o rosto da Avon, Nivea ou Ponds. E as rugas eram tratadas com o creme Rugol, que você também está precisando usar se lembrou da maioria das coisas mostradas nesse vídeo. Quais cosméticos mais marcaram a sua vida e sua infância e que sempre que você pensa neles te traz as melhores lembranças? Me conta aqui nos comentários. Obrigada por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.